Ok, agora eu acho que a gente consegue já iniciar nossa configuração de perfil, né? A gente tem um vídeo zerado com mais tempo disponível. Bom, a primeira coisa que a gente tem que dar de permissão em perfil é vir aqui na terceira aba de assistência e marcar todas as opções relacionadas aos tickets que eles vão poder ver. Então ele vai poder visualizar o próprio chamado, ele vai poder atualizar também esse próprio chamado, ele vai poder criar os chamados próprios, mas ele não vai poder nem excluir e nem apagar. Ele vai poder ver os chamados do mesmo grupo, ou seja, se um técnico de bomba acessar a ferramenta e o segundo cara com um perfil técnico de bomba acessar a ferramenta também com outro usuário, por eles serem do mesmo perfil técnico de bomba, eles vão poder ver o chamado um do outro. Ver todos os chamados da fila já é diferente dessa opção. Se a gente marcasse isso aqui, o técnico de bomba iria conseguir ver os chamados do operador de caixa, iria conseguir ver os chamados do pessoal da limpeza. Então não pode, ele só pode ver os chamados que ele criou, que é essas permissões aqui, e o chamado do grupo técnicos de bomba. Assim ele vê os chamados dos colegas dele do mesmo setor dele. Ver todos os chamados, então a gente não marca. Ver atribuído, sim. Se ele for atribuído a um chamado, ele vai poder ver o chamado. Mas quem atribui o chamado ao técnico não é o técnico de bomba, então ele não pode atribuir. Apropriar-se é se ele vai poder iniciar o atendimento de um chamado. Sim, ele pode se apropriar, ele pode iniciar, porque ele vai ser um técnico de bomba. Vai ter chamados que ele vai abrir relacionado à bomba e ele mesmo vai iniciar o atendimento. Mas nesse caso aí ele vai ter que acionar empresas externas. Aí já entra o assunto de fornecedores. Não é para esse vídeo. Por enquanto estamos só configurando o perfil. Então ficar encarregado. Eu não lembro se é apropriar ou se é ficar encarregado a opção que você inicia um atendimento. Eu acho que é apropriar. Alterar prioridade ele não vai. Aprovar a solução ele também não vai. A gente vai ter uma aula específica só de pedidos de aprovação, tudo bem? Ver novos chamados, ele pode ver novos chamados. Marcar e desmarcar todos não. Pronto, a única coisa que ele vai precisar ver a princípio é isso aqui. Mas repare que dentro dessas opções a gente tem muitas outras. A gente tem um atendimento de mudanças, a gente tem um atendimento de problemas, a gente tem um atendimento de tarefas, a gente tem uma aba específica para aprovações, a gente tem associações de hardware e outras estatísticas aqui. Mas não, esse cara aqui é um técnico de bomba, pô. Ele não vai ficar perdendo muito tempo na ferramenta, ele tem que colocar gasolina, velho. É simples assim. Então já marcamos as opções, vamos salvar aqui embaixo. Já foi, ele já tem acesso a esse tipo de ferramenta. Se a gente criou um perfil, a gente precisa criar um usuário. Então vamos criar aqui usuário 1 bomba. Vamos dar um exemplo aqui, né? Ele é um usuário. Ele vai participar do posto de gasolina. E esse cara, usuário 1, ele é da unidade Pau da Lima. Então já vou colocar ele aqui na unidade certa. O perfil dele é de técnico de bomba, que é o perfil que a gente terminou de criar aqui. Então vamos associar ele ao perfil, à entidade e vamos colocar recursivo, porque assim, se a gente botar recursivo aqui, ele vai ter acesso a coisas que são dos outros setores. Porém, os chamados ele não consegue visualizar. Eu nem sei se vale a pena, viu? Não, vou botar recursivo sim, porque ele precisa acessar os outros setores da ferramenta. Ou não, né, velho? A gente pode colocar ele já dentro do setor de bomba, é melhor. Então vamos colocar ele dentro da empresa posto de gasolina, unidade Pau da Lima, setor da bomba. Afinal de contas, ele é usuário da bomba 1. Perfil dele, técnico bomba. O que mais que a gente pode botar aqui? Ele já está ativo, não precisa se mexer aqui, não precisa atribuir um número administrativo para ele e nem categoria também. Isso aqui é claro que essas outras informações você vai colocar, né? Ele precisa de um nome, de um sobrenome, ele precisa de um e-mail. Vamos colocar certinho aqui. Digamos que esse cara, ele se chama Adriano. E o sobrenome dele é Marinho. Ok, já temos um nome e o sobrenome para ele. Usuário bomba. Adriano Marinho não. Vamos botar Márcio Vitor. Então pronto, a gente já tem um nome, vamos colocar o e-mail. Márcio Vitor.
Telefone, tanto faz. Vamos colocar um número qualquer. Aqui seria o telefone fixo e tem um espaço para o celular. Por enquanto eu vou deixar os dois aqui. Então temos um e-mail, temos um telefone, já sabemos em qual unidade e qual setor esse cara tá. Não precisa marcar essas opções, vamos criar uma senha para ele, porque eu quero acessar com esse perfil, só para vocês visualizarem. Ok, eu criei o usuário 1.bomba e eu atribuí ele com a autorização de técnico de bomba. Só que repare que ainda não tem um grupo para ele. Então eu vou colocar aqui, técnicos de bomba. Lembra que a gente criou o grupo? Ele pode ser gerente e ele pode delegar. Repare que ele pode fazer essas duas coisas dentro do setor dele. Tem que saber separar as hierarquias, tá? Então definimos aqui o perfil desse usuário, definimos o grupo desse usuário, mas aqui nessa tela inicial a gente tem que definir por padrão como é que ele vai iniciar quando ele fizer o login. Então vou botar aqui o perfil técnico de bomba, grupo técnico de bomba, a empresa, ele está dentro do setor da bomba, ele não pode ver coisas que estão acima do setor dele. Se eu tivesse um usuário que fosse supervisor desse cara, usuário 1 bomba, eu já defini o supervisor aqui, mas não é o que a gente vai fazer por enquanto. Então já salvei. Márcio Vitor é usuário 1 bomba. Se a gente, por exemplo, sair aqui e botar aqui usuário 1 bomba e a senha que a gente definiu, a gente vai acessar o perfil do usuário 1 bomba. E repare como é diferente do nosso perfil lá. Dentro de configurar, ele só tem listas suspensas. E listas suspensas, ainda assim, se ele abrir, ele não vai ter permissão por módulos extras. Depois a gente pode até remover esse daqui. E dentro de assistências, ele só tem um catálogo de serviços, criar chamados e chamados. Então repare que a gente não tem chamado nenhum no sistema. Vamos criar o primeiro chamado aqui. Eu não sei quanto tempo a gente tem de vídeo. Vou deixar para a próxima aula. Vou deixar essa primeira aula só para explicação mesmo de como criar um usuário. Uma observação para vocês. Deixa eu sair do perfil do usuário bomba aqui. Vou voltar para o meu perfil. Vou explicar para vocês só uma coisa aqui em administração. Temos usuários, grupos, entidades e perfil. A gente criou um usuário aqui nessa aula. A gente configurou ele dentro de um grupo, dentro de uma entidade, dentro de uma unidade e dentro de um setor. Declaramos as permissões do perfil dele e já estamos na tela do chamado. Na próxima aula eu vou criar o primeiro ticket e vou explicar para vocês o funcionamento.